Saudações zoológicas, eu sou o Bruno e aqui finalmente chegamos no começo da nossa análise dessa série aqui, A Vida em Nosso Planeta, um novo documentário sobre a vida pré-histórica, só que dessa vez da Netflix e não da Apple TV, como foi o caso de Prehistoric Planet. Amanda não tá aqui comigo hoje, infelizmente, ela teve uma emergência médica para correr com a família dela, tá tudo bem com ela. Mas hoje, inclusive, é aniversário da Amanda, então deixem aqui o recadinho para ela, deixem os parabéns para ela. E Amanda, te amo, coraçãozinho. E vamos lá, para fazer isso, a Amanda me ajudou em toda essa análise, ela assistiu também. Então a opinião que eu vou estar dando aqui é a opinião de nós dois. E também para essa análise nós contamos com a ajuda dos nossos queridos amigos Natan e Tainá, que também são paleontólogos e normalmente ajudam a gente aqui para a análise dessa série documental. Bom, em primeiro lugar, quais são nossas impressões gerais da série? A gente tem mais pontos positivos do que negativos, com certeza. Tem muita gente descendo a lenha nessa série, sim. Mas pra gente que estava acostumado com um grande boom de séries sobre a vida pré-histórica que tivemos lá no começo de 2000, eu acho excelente que a gente tenha hoje novas séries sobre a vida pré-histórica aparecendo, mais pessoas se interessando por esse tipo de tema. Isso ajuda muito a oxigenar o interesse do público sobre a série, então eu acho ótimo que seja um rival, entre aspas, de Prehistoric Planet. Quanto mais rivalidade assim, quanto mais séries saindo, melhor. Então a nossa avaliação é mais positiva do que negativa, mas essa série tem bem mais problemas do que Prehistoric Planet teve. Então tem um dos problemas principais, não estou nem falando da qualidade do CG, que é inferior a Prehistoric Planet, mas muito superior ao que a gente tinha antigamente. Então eu acho que Prehistoric Planet deixou a gente mal acostumado recentemente com isso. Então a qualidade do CG, que não chega no mesmo nível, mas para mim não é um problema algum ainda assim. É um ótimo CG. Mas a série está apresentando vários conceitos equivocados ao longo do tempo, alguns errinhos anatômicos, não são bem erros, mas umas interpretações comportamentais que você pode meio que questionar elas. Mas de uma maneira geral, o ponto mais positivo para mim de longe é que a série ela trata diferentes períodos da história. Então, ao contrário de Prehistoric Planet, que na verdade devia se chamar Late Cretaceous Planet, porque ela abordou apenas a parte final do Cretáceo, basicamente, aqui a gente tem desde momentos lá do pré-cambriano até momentos bem recentes, atuais, nos dias de hoje. Então, a gente acha bem interessante isso. Então, tem vários animais com muito potencial que foram explorados nessa série, que as pessoas não conhecem de uma maneira geral. Então, as pessoas estão conhecendo muito mais dessa fauna pré-histórica, e isso a gente acha muito legal. Outro ponto positivo é que a série tenta explicar um pouco quais são as regras da vida. Embora ela escorregue em alguns pontos, como por exemplo dizer que o melhor adaptado sempre vai sobreviver, e nem sempre sobrevive. Quem era o dinossauro melhor adaptado e estava embaixo da queda do asteroide, a adaptação não serviu de nada para sobreviver ali a um asteroide imenso caindo na sua cabeça. Então nem sempre tem outros mecanismos evolutivos que favorecem animais que não necessariamente são os melhores adaptados, mas que para aquele momento, para aquele ponto, ele acaba tendo alguma vantagem. E isso tira um pouco, quando você fala que o melhor adaptado sempre sobrevive, traz um pouco dessa questão de evolução como melhoria. E evolução não é ficar melhor com o tempo, adaptação local para as regras da vida, que aí tem uma coisa muito boa, a série é perfeita em mostrar como que as regras da vida variam com o tempo. A Terra não é um ambiente estável por muito tempo. De repente tem um vulcanismo intenso, tem a queda de um asteroide, tem um aquecimento global causado por algum fenômeno natural ou humano, no caso. E isso muda as regras da vida, muda como a vida funciona, como ela deveria se adaptar. Além disso, é muito legal que a série está focando bastante nas extinções em massa, porque ela vai mostrar aparentemente todas elas, como que elas aconteceram e quais foram os impactos na vida. E ela está colocando as extinções em massa como grandes fatores que mudam, alteram a vida ao longo do tempo. E isso é muito legal, isso é ótimo. Daqui para frente a nossa análise vai conter spoilers, tá? E os próximos episódios também. Então se você ainda não viu a série,
Dá uma assistida lá, depois volta para assistir com a gente, ou se você não liga para spoiler, siga aqui no vídeo que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então a série, inclusive no primeiro episódio, fala sobre o Luca, né, que é o nosso último ancestral comum universal. É a célula da qual, mais recentemente, é ancestral de todos os seres vivos do planeta. Foi muito legal. Acho que dava para eles terem comentado um pouco sobre como a vida se originou, porque a gente tem algumas hipóteses bem interessantes sobre isso, que a gente já explicou na nossa série sobre o pré-cambriano, mas foi interessante ter mostrado isso aqui. Então o primeiro episódio, ele trata sobre essas regras da vida, né? Então ele é um episódio mais curto do que os outros, e ele vai delimitar aqui quais são as regras que vão definir a vida ao longo dos próximos episódios. Então é meio que um episódio de introdução, para falar daqui para frente. Vocês já conhecem as regras, então vamos ver como essas regras afetaram a vida ao longo do tempo. Então isso é bem interessante, mas assim, alguns conceitos equivocados, além do mais adaptado sobreviver, que eu já comentei. Eles falam também que tubarões permanecem inalterados por 400 milhões de anos. Na verdade, os tubarões mudaram muito, assim, tem muitos tubarões bem diferentes no passado. A gente ainda vai fazer um vídeo, ou 2, 3, sobre a evolução dos tubarões, justamente para mostrar que eles mudam sim ao longo do tempo. E também fala que os mamíferos são a última linhagem que evoluiu, como se fosse quem chegou por último. A linhagem dos mamíferos é bem antiga. Ela é tão antiga quanto a linhagem dos dinossauros, é que ela, durante a era mesozoica quase que inteira, ela era formada principalmente por animais de pequeno porte. Mas os mamíferos surgem ali do lado dos dinossauros ao mesmo tempo. Então não somos a última linhagem. O que é que significa exatamente ser a última linhagem? É quem está vivo até agora, né? Então isso também tem um conceito levemente equivocado aqui. E também esse episódio fala sobre encontro de gerações, que a gente achou muito legal. Sobre animais diferentes desempenhando papéis, os mesmos papéis ao longo do tempo. E também sobre como no oceano, a Amanda até bem lembrou isso, a gente tem encontros de linhagens que se originaram em momentos diferentes. Então você tem aqui, por exemplo, os tubarões, que têm sua origem lá na era paleozoica. Aí você tem eles caçando um grupo de peixes ósseos, que pode ter sua origem, por exemplo, na era mesozoica, não sei exatamente. E você tem as baleias, que têm a sua origem na era cenozoica, e todos eles ali convivendo ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, que são encontros de gerações. E aí, uma das primeiras partes desse episódio é a das aves terríveis. E aqui tem algumas cenas bem interessantes, mas com a gente pensar em alguns pontos. Primeiro que foi muito legal, assim, eles terem mostrado essas aves. Uma pena que eles não dizem ali qual ave exatamente que eles estão falando. O pessoal está comentando que é uma Keleken, por exemplo, mas eles podiam ter dito, e aí é um erro do documentário. Várias vezes eles mostram o bicho e diz ave do terror, plesiosauro, sei lá, pterossauros. Mas quais são esses bichos, né? Qual exatamente é essa espécie que você está mostrando? Custa falar em quem você está se baseando, assim? Ou mesmo que você falasse, essa aqui é uma espécie que a ciência ainda não descobriu. Beleza, né? Se a gente pegasse a máquina do tempo e voltasse no passado, a gente com muito mais probabilidade iria encontrar uma espécie que a gente nunca viu na vida do que uma espécie que a gente já conhece. Mas podiam ter falado aqui. Algumas críticas sobre a representação das aves do terror é que a Amanda até ficou bem incomodada com essa mancha aqui amarela no bico. Ela achou que não ficou interessante, parece que o bicho, sei lá, bateu numa lata de tinta, escorreu uma tinta, ficou meio manchadinho aqui. E eu fiquei mais incomodado com o som que elas faziam. O Nathan e a Tainá também comentaram essa questão do som, que parece que elas estão rosnando, rugindo, fazendo sons tipicamente de mamíferos e não de ave do terror, assim, de ave, né? Podiam ter pegado, sei lá, o som de uma cegonha, bico de sapato, podia ter colocado os bichos batendo o bico para fazer um barulho alto. Acho que seria bem mais plausível do que o bicho só abrindo a boca e rugindo, né? Ficou muito hollywoodiano isso. Talvez pela experiência do Spielberg como produtor executivo, pode ser, assim. E outra coisa que é interessante, mas não achamos muito plausível, nenhum de nós aqui, foi a questão deles terem mostrado elas fazendo uma dança-combate, meio que alguns movimentos coordenados entre dois machos,
fazendo movimentos coordenadinhos um com o outro para eles disputarem. Mas a gente pesquisou aqui e não encontramos nenhuma ave que faça isso atualmente. Tem várias aves que têm disputa territorial. Normalmente o display por disputa territorial é super simples. Você tem os dois bichos, abre o bico assim, um avança para cima do outro e acabou, né? Não tem muita briga que fica o tempo todo assim, pelo menos não nas aves. Eles até mostram em outros episódios lagartos tendo uma disputa territorial bem agressiva. E normalmente não tem muito display, não tem muito ficar mostrando não. Mostrou um pro outro, o outro não saiu, é porrada. Normalmente é assim que se resolve. Então, ficou muito bonita essa parte, né, dos movimentos coordenados, mas talvez pouco plausível. Mas é muito legal que eles mostram a ave do terror logo em seguida sendo atacada, né, por um tigre dente de sabre. E essa foi uma disputa que aconteceu no passado. Aconteceu após a formação do Istmo do Panamá, que é essa ponte de terra que conecta a América do Norte e a América do Sul. E por que isso é interessante? Porque durante milhões de anos a América do Sul foi meio que uma ilha, ela estava separada dos outros continentes. Então a fauna evoluiu aqui de um jeito diferente do que ela evoluiu em outros locais do mundo. Como você não tem intercâmbio nessa fauna, os animais aqui acabaram adquirindo características únicas que ao longo das várias gerações deixaram eles bem diferentes do resto do mundo. Então quem dominava aqui o posto de predador de topo nessa época eram as aves do terror. Até que quando você teve a conexão das Américas, você teve uma invasão gigantesca de animais que vieram do norte para o sul e outra invasão de animais que foram do sul para o norte. E você chama isso de grande intercâmbio faunístico das Américas, quando as faunas trocam de lugar experimentando novas regiões. Então, certamente, esses encontros entre aves do terror e tigres dente de sabre aconteceram, embora muito provavelmente as aves do terror não fossem um prato principal da dieta de um tigre dente de sabre, mas eventualmente dando sopa, igual aqui. Não achei que eles estavam caçando essas aves. Eles estavam andando, de repente viu duas aves dando bobeira ali, meu filho. Felino ataca qualquer coisa. Então achei bem plausível ter mostrado. Muito legal ter mostrado ele atacando direto o pescoço do bicho, que era provavelmente uma estratégia que esses animais faziam também. Então, um ponto positivo aqui. E aí depois nós temos, continuando, né, nesse primeiro episódio, uma representação bem interessante de uma maiasaura, tanto alimentando seu filhote, como cuidando dentro de uma colônia reprodutiva, dentro de uma zona de nidificação muito grande, né? Então são vários ninhos, com várias mães cuidando dos seus filhotes. A gente achou isso muito legal. Foi legal eles terem mostrado a mãe andando com cuidado ali no meio dos ninhos e as outras brigando para não deixar ela chegar perto. A gente ficou pensando, nossa, por que as outras estão brigando, né? Porque ela não quer comer os ovos, ela é um bicho herbívoro, mas provavelmente para evitar com que ela chegue perto demais, ela acabe pisoteando esses ovos. Porque isso seria um risco, né? Animais tão grandes quanto esses dinossauros, ovos pequenininhos, você pode acabar pisando sem querer, passando por cima de um ninho, se assustando, né? Chegando ali. Então é melhor garantir, né, ali esse mini território dela. E além disso, foi bem legal eles terem mostrado uma colônia imensa desses bichos. A gente sabe que esses hadrossauros se agregavam em colônias enormes, assim, tinham bandos com até milhares de indivíduos. Deve ter sido algo incrível de ter observado no passado. Então foi bem legal eles terem mostrado isso. Os filhotinhos estão bonitinhos aqui, né? E é bem interessante a cena onde ele se alimenta, né, de um regurgito da mãe. Embora é meio disgusting, né? É meio nojento, uma hora que a mãe vomita tudo, cai tudo em cima dele e tal. Então a gente ficou meio, pô, será que isso faz sentido ou não? De qualquer maneira, esses tecidos moles acabam não preservando, então é meio difícil saber se isso teria acontecido ou não. Aqui é uma inspiração claramente nas aves, que a gente sabe que são os dinossauros que estão vivos até hoje. Aí nós temos, então, essa cena entre o encontro do Tiranossauro Rex e dos Triceratops. É um encontro muito batido, não aguento mais ver, em todo documentário tem que mostrar um Tiranossauro Rex caçando. Aqui eles nem dão muita trela para ele,
Mas parece que é só pra fazer um check, sabe? Parece que é só pra não. É um documentário sobre vida pré-histórica, tenho que colocar um Tiranossauro Rex. Então, ok, coloquei, pronto, me livrei. E mostra ele com embate com um Triceratops. Eu achei interessante algumas coisas, por exemplo, o Tiranossauro Rex tentando caçar ali escondido no meio da vegetação e não chegando num campo aberto e gritando contra um bando de Triceratops, igual o filme normalmente coloca. Então o bicho tentando chegar por trás ali para pegar um indivíduo que tinha se afastado do bando. Acaba que ele não consegue, né? Porque o indivíduo consegue voltar para dentro da proteção do bando. Foi interessante ter mostrado os filhotes com comportamento diferenciado aqui. Mas alguns pontos que o Nathan e a Tainá lembraram bem. Primeiro que está mostrando os juvenis sem penugem. E pode ser que esses bichos tivessem pelo menos algum tipo de penugem. Talvez que igual foi mostrado em Prehistoric Planet. E ao mesmo tempo, são indivíduos jovens, mas meio que grandes demais para continuar vivendo com a mãe. Então pode ser que nessa idade, a gente não tem como saber isso, mas pode ser que nessa idade, pelo tamanho deles, eles já não estariam assim tão perto da mãe, já estariam se virando sozinhos no meio da natureza. Mas essa cena tem um erro mais grotesco, que meio que passou despercebido. O Nathan e a Tainá que me lembraram disso aqui. Confesso que eu não reparei na hora. E foi algo que foi levantado pelo paleontólogo Andrea Calvo, um paleontólogo italiano, que ele mantém esse blog aqui, né, o Terópoda Blog, que é a quantidade de dentes na boca de um Tiranossauro Rex. Ele até fez essa postagem aqui, mostrando que só nessa parte aqui na linha do focinho onde tem as narinas, eles fizeram o bicho lotado de dente, e com vários dentes pequenininhos, quando na verdade ele teria dentes maiores e mais espaçados entre si. Então olha só que comparação interessante. Olhando um crânio de T-Rex de frente aqui, nesse mesmo ponto, você consegue contar 8 dentes, né, nessa região. 8 dentes em cima, 8 dentes embaixo. E aqui eles fizeram um bicho com 18 dentes. É mais do que o dobro desses dentes. Então, parece que passa aqui algo meio despercebido durante a revisão, né, durante a consultoria. Eu sei que esse documentário teve a consultoria de um paleontólogo, que é o Bular. Ele é indiano, mas ele trabalha lá em Yale. Mas pode ser que a Netflix falou obrigado pela revisão e não vou mudar mais aqui. Não sei o que aconteceu. Mas esse foi um erro que acabou passando batido. Olhando aqui, dá pra ver que eles colocaram só uns filetinhos no Tiranossauro Rex, assim, então o bicho parece meio estranho, né? Só com uns filetinhos de penuginhas, assim. Mas esse erro dos dentes, não dá pra passar. E aí o episódio, ele segue pra falar do pior dia da história dos dinossauros, né? Que foi a queda do asteroide, que foi algo que já foi mostrado em outros documentários, mas normalmente é mostrado só isso aqui, só essa parte do impacto e pronto, acabou. E aqui, pelo menos, eles exploraram um pouco mais, e espero até que eles explorem mais essa questão das consequências. Então eles mostraram a nuvem de gás, e poeira e fumaça se espalhando pelo globo terrestre, cobrindo o planeta, que foi o que causou o inverno nuclear no nosso planeta e que realmente extinguiu todas as espécies. Eu espero que eles abordem mais detalhes isso. A gente ainda não assistiu todos os episódios. Até agora a gente assistiu só os 4 primeiros, então vamos ver o que mais que resta aqui. Mas achei interessante ter mostrado as consequências ambientais desse impacto, e não apenas o impacto em si, que achamos muito bem feito, esse impacto. Pode ser que eles tenham se inspirado para fazer parte, assim, no sítio Tanis, que é um sítio nos Estados Unidos, na Dakota do Norte, que ele é um sítio formado minutos, horas ou até mesmo minutos depois do impacto do asteroide. É um sítio que foi formado durante um tsunami avassalador, já que o asteroide caiu parte no mar, formou uma onda gigantesca. Então aqui é a perna de um dinossauro que foi arrancada do corpo do bicho de maneira violenta, mas não tem marca de mordida, não tem marca de predação, então foi provavelmente o tsunami jogando ele contra uma parede, uma árvore, alguma coisa assim, e o bicho ficando, a perna indo embora, ou o contrário. E aqui nesse mesmo sítio tem esse fóssil que é fantástico, acho que não está publicado ainda, isso aqui eu peguei de uma palestra
que eles estão estudando esse material ainda, que é uma tartaruga empalada. É um casco de tartaruga aqui, e aqui a gente tem embaixo entrando um galho pela parte de trás da tartaruga e saindo aqui na frente no pescoço. Então a tartaruga foi empalada provavelmente durante um tsunami, né? Ele jogou e acabou batendo ela contra um galho, o galho atravessou ela e matou o bicho, né, lentamente. Então foi bem legal ter mostrado isso e espero que eles explorem mais as outras consequências, que o pessoal quase nunca explora. Então, o tsunami, os incêndios florestais que acabaram acontecendo no mundo todo nessa época. Tomara que no episódio 5 ou 6 eles acabem mostrando isso. E aqui eles falam uma coisa que eu achei bastante exagerada. Que eles, quando estão comparando as espécies que existem hoje com as do passado, eles dizem que as espécies atuais correspondem a cerca de 1% das espécies que já existiram. Eu acho esse número muito exagerado. Eu acho que as espécies que existem hoje são muito menos do que 1% das espécies que já existiram. No meu ponto de vista, as espécies, todas as que tem hoje, mesmo as que a gente não conhece ainda, deve ser algo como 0,000 alguma coisa de porcentagem. Porque quando a gente fala das espécies que já existiram, a gente está falando dos últimos 4 bilhões de anos de vida na Terra. É muito injusto comparar o passado com o presente. Porque o presente é hoje, é o momento agora. Versus os últimos 4 bilhões de anos da nossa história. Então eu acredito que a diversidade que já existiu é infinitamente maior do que só 99% das espécies. E aí chegamos então no nosso episódio número 2, que é um episódio que ele mostra algo bem legal, que é a Terra primitiva. Então a gente achou essa Terra primitiva muito bem feita. Ela é pouquíssimo explorada ao longo dos documentários. Nos documentários de vida pré-histórica, normalmente eles focam só na Era Mesozoica, normalmente só no Cretáceo. E aqui não, você está falando de questões muito antigas, né? Assim, de origem da vida e tudo mais. Então isso é bem legal aqui de ter mostrado toda essa região, esse momento no tempo, né? Interessante ter mostrado a Terra parecendo mais amarelada por conta dos gases que tinham aqui, a composição da atmosfera era diferente. Muito legal ter mostrado a fotossíntese como uma força que mudou a vida. Na verdade, foi provavelmente a primeira extinção em massa foi causada pela fotossíntese, porque um outro errinho conceitual que eles abordam aqui foi que a fotossíntese deixou a Terra menos hostil, porque o oxigênio é menos hostil. E não é nada, né? Na verdade, o oxigênio é um gás extremamente hostil para os animais que não conseguem lidar com... Para os animais não, para os seres vivos que não conseguem lidar com ele. Para as células que não conseguem são tolerantes à presença de oxigênio, o oxigênio é letal. Então não é que deixou a Terra menos hostil, é que nós, os seres vivos que sobrevivemos e que nos tornamos dominantes no mundo, nós aprendemos a utilizar o oxigênio. A gente evoluiu formas que passaram a utilizar esse oxigênio. Então não foi que deixou menos hostil. A gente se adaptou a essa nova hostilidade. Se de repente isso não tivesse acontecido, a vida na Terra teria sido completamente diferente. Teria sido formas que teriam feito outros tipos de sínteses químicas, mas não acostumadas com oxigênio, por exemplo. E aí ele mostra como a Terra era um ambiente completamente hostil, né? Mais de 90% da superfície tomada por água, porque a gente comentou também na nossa playlist sobre o pré-cambriano, o quanto que isso era verdade, o quanto que a gente não tinha continentes no mundo. O relevo ainda estava se formando, então a maior parte da superfície da Terra era água, mesmo com poucas regiões continentais, e essas poucas regiões continentais muitas vezes com vulcanismo muito intenso ainda. Então foi bem legal ter mostrado isso. E ele comenta de uma era do gelo, aqui, né, mais ou menos nessa época, acabou resfriando o planeta, que foi a primeira era do gelo. A gente tem várias eras do gelo ao longo da nossa história, mas a primeira foi essa era do gelo, que a gente chama de Huroniana,
que foi uma era do gelo que aconteceu entre 2,4 e 2,1 bilhões de anos atrás. E aí a gente vem para uma das partes mais legais. Nossa, eu tava muito doido para ver isso aqui acontecendo, que é a representação dos bichos do Cambriano. Finalmente a gente tem essa representação. Uma pena que foram só 2, né? Foi um trilobita que é um pouco mais batido, mas tivemos um Anomalocaris representado. Eu tava doido para eles mostrarem talvez uma Lucigênia representado aqui também. E acho que eles perderam a oportunidade, né? Porque a Lucigênia, aquele vermezinho com os espinhozinhos e tal, ele ficou famoso por conta de ter aparecido em Attack on Titan recentemente, ter inspirado o verme de Attack on Titan. Então eles podiam ter aproveitado esse hype da cultura pop para ter colocado esse bicho também. Aqui foi uma falhinha. Mas foi bem legal ter mostrado um pouco desses oceanos. Mostrou um pouco vazio esses oceanos, eles deviam estar mais fervilhando de vida. Mas beleza, gostei de ver o Anomalocaris. Ele foi de fato o primeiro grande predador, porque na época em que ele era vivo, a maioria dos animais tinha no máximo 10 centímetros de comprimento. E ele tinha 1 metro de comprimento. 1 metro não parece muito, mas quando o resto do planeta tem 10 centímetros, você é 10 vezes maior do que todas as outras formas de vida do planeta. Então você é literalmente um grande gigante. E foi muito legal eles terem mostrado também essa corrida. Em vários momentos da série eles mostram essa corrida entre predador e presa. O predador inventa um jeito novo de caçar, a presa inventa um jeito novo de se defender. Inventa, né? Na verdade eles são selecionados através de sobrevivência da seleção natural. Então mostrou os trilobitas foram os primeiros animais provavelmente a se defender se enrolando em forma de bola. Tem vários animais, hoje em dia inclusive, que fazem isso. E o trilobita se enrola todo e o Anomalocaris não tem força nas mandíbulas para quebrar essa parte e acessar as partes mais molinhas do trilobita. Ele acaba desistindo dele. Então foi muito legal ter mostrado essa parte. E aí eles mostram uma coisa interessante, que é uma colônia reprodutiva dos trilobitas, eles se juntando todos, né, para fazer ali a sua reprodução grupal. E talvez eles tenham se inspirado nas colônias reprodutivas que a gente observa hoje nos límulos, por exemplo. Os límulos são invertebrados que eles são parecidos com os trilobitas, mas eles não são parentes próximos dos trilobitas, mas que eles se reúnem em colônias reprodutivas em algumas praias do mundo, justamente para se reproduzir, né, todos eles ao mesmo tempo, porque estar em bando muito grande acaba facilitando como defesa, né? Você acaba estando ali todo mundo junto, o predador nem sabe, né, se vai atacar ali no meio com todos eles. E aí depois cada um vai para o seu canto. Então talvez tenha sido uma inspiração nos trilobitas da série, eles terem se inspirado nos límulos. E é muito legal que logo em seguida ele mostra os novos predadores aparecendo, né? Então animais que a defesa dos trilobitas já não seria mais suficiente, retomando aquela questão da corrida armamentista entre predador e presa, que a gente sabe que é um dos grandes drivers, né? Um dos grandes direcionamentos da evolução ao longo do tempo. E aqui eles mostram o cefalópode, né? Que é um Cameroceras. Tem outros bichos gigantes dessa época, né, que é o Ordoviciano, tem um Endoceras, por exemplo, que tem essas conchas enormes, conchas que podiam passar de 5, 6, tem até alguns indivíduos que talvez tivessem 8, 9 metros de comprimento. É imenso, né, pra você ficar caçando trilobita, né? Eu nunca entendi até hoje esses bichos, né, pra ficar caçando outros bichos menores. E pra que uma concha desse tamanho, né? Você não tinha tantos predadores grandes nessa época. Ou a gente não descobriu ainda. Pode ser também. Mas um Dunkleostos, por exemplo, não tinha surgido ainda nessa época. E ele mostra um peixinho de uma linhagem muito antiga, um Arandaspes, de uma linhagem que a gente chama de Agnata, que é a linhagem que não tem mandíbulas. O bicho não abre e fecha a boca. Então é muito legal, achei muito fofinho eles terem mostrado esse bicho em volta ali do cefalópode, aproveitando os pequenos pedacinhos de comida que acabam saindo, né, durante a mastigação, né, do bicho, quando ele pega com o bico e vai quebrando o trilobita, e ele vai sugandinho esses pedacinhos, foi muito legal. E ao mesmo tempo fala, nossa, por que ele está tão perto desse bicho? Porque esse predador não é muito ágil, ele é muito esperto, mas não muito ágil. Até que ele é meio grandão, desajeitado.
E aí mostra uma das grandes vantagens da evolução de uma coluna vertebral nos animais, que foi justamente para dar mais agilidade para eles. Aí quando o bicho chega perto demais, o Arandáspis dá uma nadadinha mais rápido e você pode ficar ali numa boa, que dificilmente o Cameroceras iria conseguir capturar esse animal. Hoje em dia nós temos alguns animais que pertencem também à linhagem dos agnatos, né, animais que não têm mandíbulas, que são, por exemplo, as feiticeiras e as lampreias. Aqui tem a foto de uma boquinha de uma lampreia, que é um peixe parasita, mostrando todos os dentículos que ela tem em volta aqui, mas ela não abre e fecha a boca, então a boca está sempre aberta nessa posição. E aí ele mostra uma extinção em massa aqui, e aqui uma crítica quanto às extinções em massa que a série mostra. A gente viu 3, já até agora que a gente assistiu, né? Os 4 primeiros episódios mostram 3 extinções em massa, mas eles colocam como se a gente já soubesse exatamente o que aconteceu. E na verdade, as hipóteses que eles colocam aqui são uma das hipóteses que eles colocam, e na verdade que existiram muitas outras hipóteses para explicar isso. Quase todas as extinções em massa que não sejam a dos grandes dinossauros, a do asteroide que cai aqui na Terra e mata os grandes dinossauros, elas não são muito bem compreendidas ainda. Então a gente ainda tenta entender o que aconteceu. Mas a série meio que pega uma das hipóteses, pega a mais aceita para cada uma delas e já coloca como se fosse a realidade. Foi assim que aconteceu e ponto final. Então aqui ela mostra a extinção em massa do Ordoviciano, que aconteceu há uns 440 milhões de anos. E de fato, 85% da vida, a informação que ele dá, né, das espécies, acabaram sumindo. Essa foi a segunda pior extinção em massa da história, não ficando tanto atrás assim da extinção do Permiano. Só que existem outras hipóteses, além da glaciação que eles mostraram, encontrando diminuição da taxa de oxigênio no oceano, algumas mudanças climáticas. Mas aqui eles colocaram como a glaciação que foi causada. A gente sabe que teve sim uma glaciação nessa época. Agora, se ela causou ou não essa extinção em massa, ainda é algo que a gente debate. Só que uma coisa que até alguns inscritos colocaram no nosso post de comunidade é que meio que ficou confuso. Dá a impressão que nesse momento é a famosa Terra Bola de Neve. Eles falam que metade do planeta ficou coberto por gelo. E dá a impressão que a gente está falando aqui do momento chamado Terra Bola de Neve, que foi quando a maior parte do planeta, quase que ele todo, ficou coberto por gelo. E isso não aconteceu nessa época. Isso aconteceu muito antes, foi no pré-cambriano, milhões e milhões de anos antes disso. Então, talvez, pela forma como eles colocaram aqui, dê a impressão que neste momento é a Terra Bola de Neve, quando na verdade não é. Então não é exatamente um conceito errado, mas podia ter explicado melhor, ou podia ter falado, existiram outros momentos na Terra que ela ficou ainda mais congelada. Pronto, já resolvia. Como eles não colocaram, ficou meio duvidoso isso. E aqui foi muito legal eles mostrando o Oceano Profundo ajudando a salvar a vida no meio dessa extinção, porque o Oceano Profundo ele é bem mais estável do que o oceano mais superficial. Então foi bem legal eles terem mostrando os animais migrando para o Oceano Profundo e depois mostrando como que é o Oceano Profundo hoje em dia. E aqui um outro ponto, muita gente está criticando a série no fato de ficar no vai e volta, né? Vai para o passado, volta para o presente. Vai no passado, volta para o presente. A gente acha interessante esse vai e volta, porque para mostrar como a vida hoje em dia ela é um resultado de um processo histórico que aconteceu ao longo do tempo. Então os animais que sobrevivem hoje em dia, eles são pertencentes a linhagens que estão fazendo coisas que os seus antepassados faziam, né? E que foi dando certo ao longo do tempo. A gente acha bem legal isso, mas tem um outro motivo pelo qual talvez eles estejam fazendo isso. É para baratear o custo da série. A impressão que a gente tem, pela qualidade do CG, pela qualidade de montagens que eles estão fazendo com seres vivos atuais, é que eles querem competir com Prehistoric Planet para ser a grande série dessa época sobre a vida pré-histórica, mas eles não tiveram o mesmo dinheiro, o mesmo budget para fazer, porque a animação é muito cara. Fazer animação é muito caro. Então, conforme você fica nesse bate e volta, se você for ver o tempo total
que animais animados, né, animais pré-históricos aparecem em tela, não fiz essa conta, mas provavelmente é menos da metade do tempo do episódio. Talvez menos do que 1/3 do tempo do episódio. Justamente porque é muito caro produzir. Então talvez tenha isso. Então é muito legal eles terem mostrado os organismos ocupando o mar profundo há muito tempo. A gente sabe que desde o pré-cambriano existem faunas associadas particularmente com o mar profundo, que é a região abaixo dos 200 metros de profundidade, onde a luz do sol já não chega direito, em alguns lugares não chega de jeito nenhum, e aí é tudo mais escuro, e a pressão do mar é muito maior, então exige uma série de adaptações diferenciadas. E aqui é interessante, a Amanda pegou um errinho também, muito legal, como a Amanda é especialista em peixes abissais, ela pegou um erro bem interessante, quando eles falam que 10% das espécies de peixe vivem no mar profundo. E na verdade não é exatamente isso. Quando a gente pega uma faixa chamada de mesopelágica, se eu não me engano, a Amanda vai me matar se eu estiver falando coisa errada, nessa faixa você tem aproximadamente 33% das famílias de peixe acontecendo ali, vivendo por ali também. Então é muito mais do que 10%, tem muito mais diversidade de peixes que ocupam essa região do mar profundo. Agora, quando você vai cada vez mais profundo para as regiões mais fundas ainda, aí sim você vai acabar chegando a 10% dessas espécies. E outro ponto que foi bem legal foi eles terem mostrado uma das adaptações mais incríveis da vida, que é uma sépia fingindo ser uma fêmea. É uma sépia macho, que é esse molusco aqui, onde ela não vai conseguir sair na porrada com o macho alfa dominante. Então ela espera o macho alfa se distrair, ela muda a coloração dela e passa a fazer uma coloração de fêmea. Ela se esconde na toca junto com a outra fêmea. O macho grandão passa a proteger os dois e por baixo dos panos é ele que está se reproduzindo com a fêmea. Uma estratégia incrível para mostrar como a inteligência muitas vezes supera a força no mundo animal também. Então não necessariamente é o mais forte, o mais bravo, o mais valente que sobrevive. Às vezes se reproduz, às vezes é o mais esperto também. E aí um dos bichos mais legais que também aparece aqui na série é o nosso querido Dunk, o Dunkleosteus. Um bicho incrível, maravilhoso, um peixe placodermo. Ele não tem dentes na boca, tá? Essas coisas que a gente vê aqui na frente são placas ósseas que ele tinha, super afiadas. Um dos animais com a maior força de mordida da história do planeta. Então são peixes placodermos que evoluíram uma força de mordida muito grande, provavelmente para caçar outros animais com casca muito dura, né? Então os tracodermes, esses peixes agnatos, que tinham uma carapaça em volta deles, talvez amonites também. Então bem interessante terem mostrado aqui. O tamanho que eles colocam ali aparentemente parece estar em torno de uns 9 metros de comprimento. São as estimativas mais antigas, lembrando que saiu esse ano um trabalho diminuindo um pouco. O pessoal brincando que nerfaram o Dunkleosteus, né? Diminuindo para uns 5 metros de comprimento, mais ou menos, em volta disso. Mas o bicho ainda tinha um cabeção enorme, uma baita força de mordida. Ainda seria mega assustador nadar com um Dunkleosteus perto de você. E aqui um outro errinho conceitual que eles falam foi que os filhotes ainda não tinham uma força de mordida, né, para conseguir quebrar casco de um amonite e tudo mais. Mas na verdade tem estudos biomecânicos, aqui comparando um adulto com um filhote, que mostram que a força de mordida dos filhotes não era tão diferente das dos adultos assim. E que desde cedo esses bichos já tinham uma imensa força de mordida. Então, do jeito que mostra ali na série, aquele filhote conseguiria sim quebrar o amonite e se alimentar dele ali. Então não teria muito o que o amonite fazer. Apesar de mostrar na série, né, o amonite dando aquelas voltas, né, aquelas piruetas ali, muito legal, para tentar escapar. Mas eventualmente ia ser muito difícil para ele escapar de uma predação de um Dunkleosteus. A série também mostra de uma maneira incrível, né, a revolução que as mandíbulas causaram na vida. E é muito legal porque a partir do momento que a mandíbula, que isso aqui que a gente consegue abrir e fechar a boca, evolui, todos os animais vertebrados praticamente passam a ser os animais com mandíbula. Eles ocupam muito rapidamente o nicho ecológico dos agnatos
e obliteram a diversidade dos agnatos. Tanto que os agnatos hoje têm pouquíssimas espécies. Mas continuam aí até hoje, tiveram que se especializar em outras coisas. E os peixes com mandíbula acabam dominando completamente, porque faz tanta diferença abrir e fechar a boca que isso mudou completamente o jogo da predação. Isso tornou a respiração de muitos peixes muito mais eficiente, já que abrindo e fechando a boca você cria um fluxo de água que oxigena melhor suas brânquias, e com mais oxigênio você consegue ser mais ágil também. Foi bem legal a série ter mostrado isso. E só para comentar com vocês aqui que a gente sabe hoje que as nossas mandíbulas, elas evoluíram a partir de alguns dos primeiros arcos branquiais. Aqui, então, antigamente, isso aqui que a gente está abrindo e fechando, costumava ser um arco ósseo que sustentava as brânquias dos nossos antepassados. E hoje em dia a gente abre e fecha para comer, se alimentar, enfim, abrir e fechar a boca. Isso é bem legal. E aí a gente vem para mais uma extinção em massa. Novamente aqui a mesma crítica, né, que eles já colocam como se fosse, a gente sabe que foi isso que aconteceu, quando na verdade tem outras hipóteses de que aqui no Devoniano pode ter sido também um resfriamento, um vulcanismo, um impacto de um asteroide, e até mesmo uma supernova que poderia ter acontecido razoavelmente perto aqui da gente e do planeta Terra e ajudado a causar toda essa extinção. Então, são várias hipóteses que foram levantadas aqui sobre isso. Mas uma das principais é justamente isso, esse aumento de nutrientes no mar, o que causa uma proliferação do fitoplâncton, que a gente chama de eutrofização da água, né? Acaba acumulando muita matéria orgânica, e aí os organismos que são decompositores acabam utilizando todo o oxigênio disponível para decompor essa matéria orgânica, retirando esse oxigênio da água. Então ele está desoxigenando a água, diminuindo a concentração. E aí com isso os animais que precisam de oxigênio para respirar acabam sufocando dentro da água. Isso acontece se, por exemplo, de uma maneira muito fácil, se você deixar um aquário sem uma bomba, um aquário grande sem uma bomba, coloca ele perto do sol e bota uns peixinhos lá para você ver o que vai acontecer. Na verdade não faça isso, os peixes vão morrer, tá? Mas em pouco tempo o seu aquário vai estar todo verde, né, porque vai ter uma grande proliferação desse plâncton, né, desse fitoplâncton, e vai diminuir muito a concentração de oxigênio na água. Então a gente precisa de uma bomba para justamente ela ficar fazendo as ondinhas ali no aquário e ficar oxigenando aquela água. Então foi bem legal ter mostrado isso. Pode ser que isso tenha acontecido mesmo por conta da evolução das florestas, né? Inclusive a evolução das florestas também causou uma era do gelo no planeta. Então nessa época, entre o final do Devoniano e o Carbonífero, a gente teve uma era do gelo, que inclusive cobriu de gelo aqui a região de São Paulo, mas a gente não sabe se foi só isso o responsável pela extinção em massa. E com isso a gente encerra a análise desses primeiros 2 episódios, então fiquem no aguardo que a gente vai lançar a análise dos próximos episódios. A gente sempre vai lançar um vídeo para cada 2 episódios. E se vocês quiserem saber o que a gente achou da outra série concorrente dessa, de Prehistoric Planet, é só clicar na playlist que está aparecendo aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.